Está se preparando para a prova teórica do Detran, quer testar os seus conhecimentos com algumas questões oficiais da prova teórica do Detran? Este vídeo, esse simulado é feito para você. Lembrando que essa semana eu estou fazendo um pouquinho diferente, então eu estou trazendo a questão oficial do simulado, mais a questão oficial da prova teórica do Detran, para vocês verem, para vocês conhecerem e terem certeza que as questões elas são iguais, exatamente o mesmo enunciado, exatamente a mesma questão. Então, se você já gostou da ideia, quer acompanhar, quer conhecer, quer aprender além de dicas e muitos macetes, fica comigo até o final desse vídeo que com certeza pelo menos umas, duas questões desse vídeo vai cair na sua prova, porque são questões muito, muito cobradas. Lembrando ainda que todo o conteúdo desse canal aqui é válido para todo o território nacional. Então, já deixa o seu joinha, se inscreve se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade para se inscrever, comentar seu estado, a sua cidade, para quem já faz parte aqui da família, seja muito bem-vindo também. Indique a placa de advertência, que significa junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Essa questão aqui, ela é um pouquinho confusa, porque nós temos uma certa dificuldade para entender o que é uma junção sucessiva. Mas eu tenho certeza que depois deste vídeo, você não vai mais errar essa questão. E aí nós temos as alternativas. Nós temos a letra A, temos a letra B, a letra C e também a letra D. Quero começar contando para vocês que na letra A não é, porque na letra A é uma confluência. O que é uma confluência? Quando tem uma via e a outra via vai entrar nela. Então, não é a letra A. Na letra B e na letra D, nós temos sim junções sucessivas. Agora, ele quer a primeira à esquerda. Qual delas será que vai ser? Na letra C, também não vai ser. Por quê? Na letra C, nós vamos ter um entroncamento oblíquo à direita. Então, vejam que aqui é direita e aqui também é direita. Então, mesmo que fosse na direção, não seria. Lembrando sempre que a via, ela vai estar reta. Aí vai ter a confluência, a via tá reta e vai ter o entroncamento, tá? Então, também não é a letra C. E agora, será que é a letra B ou será que é a letra D? Lembrando que ele falou que a primeira tem que ser a esquerda. Esquerda é onde? Esquerda é aqui. Direita é aqui. Concordo comigo? A leitura da placa, ela vai ser feita de baixo para cima. Então, ó, aqui tá esquerda e aqui tá direita. Então, vejam que essa aqui não vai ser. Então, só restou a letra B de bola, junções sucessivas contrárias, sendo a primeira à esquerda. E para você entender, às vezes é um pouquinho difícil entender, né, essa placa, a aplicação dela no dia a dia. Eu coloquei essa imagem aqui, é o desenho da via, para vocês entenderem como que é feita a aplicação dela no dia a dia. E, claro, temos essa questão também na prova oficial, só que aqui ele deu um pouquinho diferente. Notem que aqui ele deu o que a placa 11B e perguntou o que ela significa. Notem que aqui ele está invertido. A primeira não está mais para a esquerda, e sim para a direita. Então, são também junções sucessivas contrárias, porém, a primeira, neste caso, é a direita. Aqui na segunda, a mesma coisa, só que aqui ele está dando duas plaquinhas. Uma plaquinha amarela, que são todas as placas de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E
Do ladinho, uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas, que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Mesma coisa. Essa primeira aqui é uma junção sucessiva, que é esse desenho aqui, ó. Vou pôr o desenho de novo aqui para vocês entenderem o que é uma junção no dia a dia. Então, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Lembrando que a leitura da placa tem que ser feita de baixo para cima. Então, vejam que a primeira é para cá. Por que é de baixo para cima? Porque nós dirigimos assim. A gente vai nesse sentido da via, a gente dirige pela direita. Por isso que tem que ser feita a leitura da placa de baixo para cima. E a segunda é pedestre ande pela direita, porque tem o pedestre, tem a setinha apontando para a direita. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve: letra A, sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Letra B, pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Letra C, buzinar para o ciclista. Ou letra D, aguardar o final da travessia. Dica que eu dou para você. Imagine que você é o ciclista. Você está atravessando a via. O que você queria que o condutor do veículo fizesse para você? É claro que a resposta correta vai ser a letra D de dado, aguardar o final da travessia. Aqui, pessoal, é a atitude do condutor em relação ao ciclista. Então, o condutor em relação ao ciclista, ele deverá aguardar o final da travessia. Aqui nós temos a questão oficial da prova teórica do Detran e eu coloquei mais um. Por quê? É importante lembrar que o condutor em relação ao ciclista deverá aguardar o final da travessia, porém, seja o pedestre, seja o ciclista, a pessoa que estiver atravessando a via, ela deverá concluir o percurso o mais rápido possível ou concluir o percurso no menor espaço de tempo possível. Então, o condutor ele vai aguardar o final da travessia e o pedestre, o ciclista, a pessoa que estiver atravessando a via, irá concluir a travessia no menor tempo possível, ou seja, o mais rápido possível. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... E agora? O que é uma via urbana? Via urbana são todas as vias que estão dentro da cidade. Letra A, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Letra B, vias de acesso, de ligação, radiais e diametrais. Vias expressas, locais e tributárias. Ou vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Qual que vocês acham que é? Ó, LC... TR. Ou poderia ser ao contrário. TR, ACL. Quer dizer o quê? Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Local é coletora, arterial e trânsito rápido. Ou seja, letra D de dado é a nossa resposta correta. Lembrando que as vias urbanas serão sempre 4. As rurais, aliás, as vias rurais classificam-se em... E agora? O que é uma via rural? São as vias que estão fora da cidade. Vou dar uma dica. São 2, tá? Letra A, rodovias e estradas. Letra B, rodovias pavimentadas e rodovias vicinais. Letra C, rodovias, estradas e estradas vicinais. E letra D, rodovias, vicinais e vias de trânsito rápido. Bom, descarta a letra D porque tem 1, 2, 3. Descarta a letra C porque tem 1, 2 e 3. Na letra B, ele fala em rodovia pavimentada. Rodovia pavimentada, na verdade, é uma estrada. E rodovias vicinais, descarta. Então, a resposta correta é
rodovias e estradas. Vias rurais, que estão fora da cidade, rodovias, que são as que têm pavimentação, e estradas, as que não têm pavimentação. Reforçando, então, as vias que nós temos. Nós temos as vias urbanas, que é trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. As vias rurais, que são as vias que estão fora da cidade, nós vamos ter a rodovia. Quando for pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Quando for pista dupla, duas faixas ou mais no mesmo sentido, 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. E em ambas, 90 km por hora para os veículos pesados, ônibus, caminhões e etc. E as estradas, que são as vias sem pavimentação, que nesse caso será 60 km por hora para todos os veículos. Reforçando, nós temos a classificação das vias em rurais e urbanas. Rurais são as vias que estão fora da cidade, serão classificadas em duas, rodovias e estradas. Rodovias 100 km por hora, quando for pista simples para automóveis, caminhonetes e motocicletas, 110 quando for pista dupla para automóveis, caminhonetes e motocicletas, e para os demais veículos será 90 km por hora. Já as estradas, que são as vias que não têm pavimentação, 60 km por hora para todos os veículos. E as vias urbanas, que são as que estão dentro da cidade, são 4. Trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora, local, 30 km por hora. Essas são as velocidades máximas. Não esqueçam, anotem, que a velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Por exemplo, numa via de trânsito rápido, se a máxima é 80, a mínima será a sua metade. Qual que é a metade de 80? 40. Então, a velocidade mínima, ela será sempre a metade da velocidade máxima. Vias rurais, rodovias e estradas, urbanas, trânsito rápido, arterial, coletora e local. A suspensão do direito de dirigir ocorre. Quando que vai acontecer a suspensão? Letra A. Dirigir veículos sem possuir carteira nacional de habilitação. Letra B. Quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Letra C. Recusar a entregar à autoridade de trânsito mediante recibo os documentos solicitados. Ou letra D. Bloquear a via com o veículo. Bom, a suspensão do direito de dirigir é algo temporário, que pode variar de 30 dias até 18 meses. Só que tem que ser algo grave, algo que coloque a vida de alguém em risco. Dirigir o veículo sem a carteira não vai gerar suspensão, porque não tem carteira para suspender. Recusar entregar à autoridade os documentos solicitados também não coloca a vida de ninguém em risco, bloquear a via com o veículo também não. Então, vejam que a única que coloca a vida de alguém em risco é a letra B de bola, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui para a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem. A fuligem então ele quer saber o que é essa fuligem, o que essa fuligem pode causar. Em nós, seres humanos, ela pode agravar quadros alérgicos de asma. Porém, existe essa segunda questão que diz o seguinte: o material particulado, fumaça, poeira e fuligem, proveniente sobretudo dos veículos movidos a diesel, causam inúmeros problemas físicos. O problema físico que ele citou na questão anterior podem agravar quadros alérgicos de asma. Porém, ele quer saber além disso. Então, ele causa problemas físicos aos seres humanos e também, o que mais que ele causa? Ele vai causar danos à estrutura
e fachada de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Então, sempre que ele falar dos poluentes expelidos pelos escapamentos, sempre que ele falar da fuligem, que ele falar da fumaça, da poeira, lembrem-se, pode agravar quadros alérgicos de asma e também danos à estrutura e fachada de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, bom, primeiro, para responder essa questão, eu preciso saber o que é um veículo com transmissão automática. Transmissão automática é aquele veículo que não possui embreagem e as trocas de marcha, elas são feitas automaticamente pelo veículo. Aí ele quer saber. Recomenda-se seguir a seguinte sequência de procedimentos. Então, quando você for desligar o teu carro, se ele tiver transmissão automática, se ele não tiver embreagem, ele fizer a troca de marcha sozinho, você vai fazer o quê? Acionar o freio de estacionamento, que nós conhecemos também como freio de mão, que é aquela alavanquinha que fica entre os dois bancos, colocar a alavanca em pé e desligar o motor. Acionar o freio de estacionamento, colocar a alavanca em P de pato e desligar o motor. Lembrando que para dirigir é o D, para parar é o P. Agora ele vai falar do veículo normal, né, de qualquer veículo, aliás, quando você for utilizar o freio de estacionamento. Então, diz assim, na utilização correta do freio de estacionamento do veículo deve-se. Aqui, pessoal, ele está falando apenas do freio de mão, tá? Ele não está falando da transmissão, não está falando do câmbio. Ele está falando do freio de estacionamento. Nesse caso, para ambos, tanto com transmissão automática quanto transmissão manual, que é onde o condutor vai trocar de marcha manualmente, você irá puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Caso seja um veículo que tenha, né, o câmbio automático, vocês irão acionar o freio de estacionamento, vão colocar a alavanca em P e vão desligar o motor. Agora, para puxar o freio de mão, a maneira correta é puxar a alavanca sem forçar além do necessário. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como? Bom, o próprio nome já está dizendo, segmento é a distância que você segue alguém, ou seja, é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. Então, vamos dizer que está o teu carrinho aqui, tem outro carrinho lá na frente. Essa distância entre os carros chama-se distância de segmento. Olhem que na outra questão ele já inverte. Ele primeiro dá a definição. A distância mínima necessária para evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente é a distância de segmento. Dica que eu dou para vocês. Anotem aí. Distância de segmento, aquela que permite ao condutor uma manobra segura. É a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. E acrescentem ainda, muito importante, essa distância ela é medida em 2 segundos. Então, anotem aí, distância de segmento ou de segurança, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, ou a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente, medida em 2 segundos. Pela sequência, identifique a sinalização abaixo. Então, aqui, pessoal, ele quer o quê? Ele está dando a plaquinha de número romano 1, que é uma plaquinha amarela, que é uma plaquinha de advertência, e no número romano 2, nós temos uma plaquinha de regulamentação, que são todas as placas vermelhas, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias.
No primeiro caso, nós temos o quê? Nós temos junções sucessivas contrárias. Primeira à direita e depois à esquerda. Então, aqui é direita, aqui é esquerda, ou aqui é esquerda e aqui é direita. Então, a leitura da placa, ela é feita de baixo para cima, porque é a direção que você está indo com o teu carro, tá? Então, ela significa junções sucessivas contrárias à direita. A primeira é na direita. Na segunda, tem o desenho de um pedestre e tem uma seta apontando para a direita. Significa o quê? Ele está dando uma ordem para esse pedestre. Pedestre, ande pela direita. Então, a primeira, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, e na segunda, pedestre, ande pela direita. Aqui, pessoal, é a mesma placa, também são junções sucessivas contrárias, a diferença é que a primeira está na esquerda e a segunda está na direita. Prof. Lu, mas eu tenho dificuldade para entender isso na via. Pois bem, esse desenho aqui, ó, vai te dar uma ideia como que é. É como se aqui, eu vou tentar desenhar, aqui, ó, fosse a via, tá? E aqui tem uma junção contrária, porque essa junção ela vai se incorporar à via. Então, essa primeira junção aqui é a junção que está na esquerda, e a segunda é a junção que está na direita, exatamente como esse desenho aqui. Então, você vai ter lá o desenho da tua pista, né? Aí você vai ter uma junção aqui e você vai ter uma junção aqui, ou seja, elas vão se juntar, né, a via principal. Então, são junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. 4 motoristas realizam manobras de ultrapassagem conforme indicado abaixo. Então, temos motorista 1, motorista 2, motorista 3 e motorista 4. E a pergunta é: infração de trânsito. Então, quais motoristas estão cometendo ultrapassagens erradas? Estão cometendo infração. Motorista 1 ultrapassa pela direita o veículo à sua frente que se encontra em faixa apropriada e sinalizando que vai entrar à esquerda. Essa aqui, pessoal, é correta. Como assim, Prof. Lu? A ultrapassagem não tem que ser feita pela esquerda, sim. 95% dos casos, a ultrapassagem ela é feita pela esquerda, mas existe uma exceção que é justamente essa. Quando o veículo à frente, ele está na faixa da esquerda, ele está sinalizando que ele vai entrar à esquerda, então é o momento em que eu poderei ultrapassar pela direita, é uma exceção. O segundo motorista, ele está fazendo uma ultrapassagem pela contramão em ponte de rodovia de pista única. Quando for pista única, não pode. Pista única é quando tem apenas uma faixa por sentido, uma está indo e a outra está vindo. Nesse caso, pessoal, não pode. Fosse pista dupla, como é o caso do motorista 4, ele faz uma ultrapassagem em ponte de rodovia, porém é pista dupla. Significa o quê? Que existem 4 pistas, tá? 2 estão indo e 2 estão vindo. Então, quando tiver 4 pistas, pelo menos 2, ou pelo menos fossem 2 indo, poderia até essa aqui estar em outro local, né? Mais para cá, ter aqui um morro, uma montanha, enfim, alguma coisa. Mas tem 2 pistas indo, é pista dupla, pode realizar a ultrapassagem. Agora, quando for pista simples, pista única, não pode. E também pelo acostamento não pode. Nem no acostamento, nem onde tiver aquela faixa contínua, que é uma linha reta, aí serão infrações de natureza gravíssima. Também não pode em esquinas e nem em cruzamentos. Então, quem está cometendo infração é o motorista 2, porque está ultrapassando em ponte, né, em pista simples, em pista única, e o motorista 3, que está ultrapassando pelo acostamento. Então, motorista 2 e 3 estão cometendo infração de trânsito. A frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis.
Sobre esses combustíveis, afirma-se. Então, aqui ele está dando 1, 2, 3, 4 números romanos. E ele quer saber quais deles estão corretos. O 1 fala que a gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico, sobretudo nas grandes cidades, sim, com certeza. Até porque o diesel, ele é o primeiro na escala de poluição. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina. Em terceiro, nós vamos ter o álcool. Em quarto e último, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Então, sim, essa é uma afirmativa correta. Sabendo que o número romano 1 está correto, vocês já podem descartar as que não têm a presença do número romano 1. O 2 fala que o metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição do ar atmosférico, sim. Com certeza, o metanol que é adicionado ao álcool, ele vai aumentar o teor de poluição do ar atmosférico. Notem que só existem duas alternativas corretas, então, só sabendo que a primeira e a segunda estão corretas, vocês já podem descartar as demais e nós já temos a resposta correta, que é a letra D. Mas vamos ver por que a 3 e a 4 estão erradas. A 3 fala que o gás natural é considerado um combustível alternativo que, apesar de ser renovável, é muito poluente. Não é. Ó, ele está em quarto na escala de poluição, então ele é o menos poluente e não o mais poluente. O 4 fala que no Brasil, graças às campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já são utilizados maciçamente em 90% da frota. Não tem como. Se estiver presente nos 12%, será muito. Agora, 90% é praticamente impossível. Por isso, que só estão corretos o número romano 1 e o número romano 2, ou seja, a letra D é a nossa alternativa correta. Aqui é a questão oficial da prova teórica do Detran. Vejam que tem o mesmo número romano 1, 2, 3 e 4, e vejam que também estão corretas as alternativas 1 e 2. O que vai mudar é que aqui está presente na letra A e na outra questão estava na letra D. Notem que ele pode trocar a letra, mas as questões corretas são as mesmas. Número romano 1 e número romano 2. O 3 e o 4 estão erradas. Lembrando que essa é a questão oficial da prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional. Para evitar o superaquecimento, que instrumento no painel deve ser observado? O que é o superaquecimento? É o calor em excesso. Aí eu digo para você o seguinte, nós, quando estamos com calor em excesso, nós estamos com o quê? Nós estamos com febre. E o que nós utilizamos para ver a febre, para medir a febre? Letra A, termômetro. Letra B, taxímetro. Letra C, relógio. Ou letra D, velocímetro. Aí você vai perguntar para mim assim, mas, prof. Lu, o que tem a ver eu estar com febre e o superaquecimento do motor? Porque o instrumento para verificar o superaquecimento do motor é exatamente o mesmo que você usa para verificar a febre, que nesse caso é o termômetro. Então, para evitar o superaquecimento, o instrumento do painel que deve ser observado é o termômetro, letra A. Aqui, a mesma coisa, ó, para evitar o superaquecimento, o instrumento do painel deve ser observado. Letra A, termômetro. Aqui, coincidiu de ser exatamente a mesma estar na letra A, mas ele poderia estar na letra B, na letra C, na letra D. O que importa é que a resposta é exatamente a mesma. O termômetro é um instrumento verificado para evitar o superaquecimento, que é esse desenho aqui, ó. Esse aqui é o desenho do termômetro. Pode variar de um carro para o outro, mas basicamente vai ser esse. E basicamente ele fica em mais ou menos 90 graus aí para estar numa temperatura ideal. As marcas longitudinais constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são. Mas o que são essas marcas longitudinais constituídas de linhas divisórias de fluxo? Esse desenho aqui, ó. Imaginem que aqui vocês têm uma via
essa faixa central aqui, que divide a pista de rolamento de quem está indo e quem está vindo, são chamadas de marcas longitudinais. São essas linhas divisórias de fluxos. E ele quer saber a que permite a ultrapassagem. Quais que são? Letra A, amarelas contínuas ou seccionadas. Letra B, contínuas. Letra C, amarelas contínuas. Ou letra D, seccionadas. Ele quer saber as que permitem. Primeiro, se a faixa central for na cor branca, ela apenas significa que são fluxos de mesmo sentido, ou seja, todo mundo está indo no mesmo sentido. Se ela for na cor amarela, significa que uma pista está indo e a outra pista está vindo, ou seja, é via de sentido duplo de circulação. Então, notem que a cor não tem nada a ver. Então, vocês podem descartar a letra A e podem descartar a letra C, porque não tem nada a ver com a cor, e sim, obviamente, com a linha. Por exemplo, se a linha ela é seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, significa que permite a ultrapassagem. Quando ela for uma linha contínua, sem interrupção nenhuma, ela vai estar proibindo a ultrapassagem. Como ele quer a permissão de ultrapassagem, então é a linha seccionada. Letra D, seccionadas. Lembrando que quando for na cor branca são fluxos de mesmo sentido, quando for na cor amarela são fluxos de sentidos opostos. Aqui, mesma coisa. As marcas longitudinais constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são as seccionadas. Aqui eu coloquei para vocês, ó, o desenho de algumas linhas para vocês entenderem. Então, a seccionada, que é a tracejada, pontilhada, interrompida, é a que permite a ultrapassagem. A linha contínua, sem interrupção nenhuma, é a que vai proibir a ultrapassagem. Sempre que a linha central for na cor branca, são fluxos de mesmo sentido. Sempre que a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. As marcas separadoras de faixas de trânsito em linha interrompida indicam o quê? A linha interrompida é aquela linha contínua que eu expliquei para vocês na questão anterior. Vamos ver se vocês vão lembrar. Letra A, proibição de ultrapassagem. Letra B, proibido parar e estacionar no acostamento. Letra C, permissão de ultrapassagem. Ou letra D, existência de via de mão dupla. Lembrando que via de mão dupla, ela vai ser na cor amarela, independente dela ser interrompida ou não. Então, descarta. A proibição de ultrapassagem, ela vai ser uma linha contínua, certo? E a permissão de ultrapassagem, ela vai ser uma linha interrompida, seccionada, pontilhada. Então, a linha interrompida, ela vai permitir a ultrapassagem. A linha contínua, ela vai proibir a ultrapassagem, e a linha contínua, ela vai permitir em contínua, interrompida, seccionada, pontilhada, ela vai permitir a ultrapassagem. E a letra B, proibido parar ou estacionar no acostamento, não vai existir. Essa placa de estacionamento, ela vai estar apenas na cidade, que é aquela plaquinha vermelha com a letrinha E, que permite ou que proíbe o estacionamento. E aqui, mesma coisa, mesma pergunta. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida, ou seja, uma linha, um espaço, um traço, um espaço, enfim, é a permissão de ultrapassagem, quando ela for toda espaçada, pontilhada. Quando ela for contínua, sem espaçamento nenhum, significa que é proibido a ultrapassagem, reforçando aqui embaixo para vocês o desenho. Então, permissão de ultrapassagem, ela vai ser pontilhada, interrompida, seccionada. Proibição de ultrapassagem vai ser uma linha contínua. Sempre que a faixa for na cor branca, são fluxos de mesmo sentido. Sempre que a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Lembrando ainda que a linha, que é a faixa de bordo, que é aquela faixa contínua na cor branca, que divide o acostamento da faixa de rolamento, que às vezes ele pode perguntar sobre essa faixa, perguntar em qual cor que ela é,
se ela é seccionada ou se ela é contínua. Então, essa faixa que divide a pista de rolamento, que é onde nós estamos transitando do acostamento, chama-se linha de bordo, e ela será em branca, na cor branca e contínua. Ao circular numa via arterial, lembrando que via arterial é uma via que está dentro da cidade, que a velocidade máxima é de 60 km por hora, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve. Aqui, vocês vão precisar lembrar qual é, né, a sinalização que vai prevalecer sobre todas as demais. Letra A. Avançar, mas respeitando o direito de passagem dos veículos do sentido oposto. Letra B, acatar a indicação do agente e avançar. Letra C, avançar, mas buzinando para divertir os demais usuários da via. Ou letra D, parar e aguardar a mudança da luz do semáforo para avançar. Primeiro, as ordens do agente de trânsito, elas irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Logo, a resposta correta é a letra B de bola, acatar a indicação do agente e avançar. Lembrem-se, em primeiro lugar, vem as ordens do agente de trânsito. Em segundo lugar, vem as sinalizações, as indicações de uso temporário. Em terceiro, que vai vir as indicações dos semáforos, dos sinaleiros. Então, nesse caso, o agente de trânsito ele vai prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Então, vocês irão acatar a indicação do agente e vão avançar. A mesma pergunta, ao circular por uma via arterial, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve acatar a indicação do agente e avançar. Lembrando que as ordens, as indicações do agente de trânsito vão prevalecer sobre todas as demais. Lembrando ainda que o pedestre vai ter a primeira preferência, a primeira prioridade em relação ao trânsito, porque ele é o mais vulnerável, ele é o mais exposto. Os mais diferentes grupos e segmentos sociais estão em constante interrelacionamento no trânsito, quer como motorista, pedestre, proprietário de automóveis ou usuários do transporte coletivo. Nessas situações, devemos agir com responsabilidade e respeito às normas e às pessoas. Cuide, agir com responsabilidade e respeitar as normas, as regras e também os demais usuários das vias. Então, devemos agir com responsabilidade e respeito às normas e às pessoas. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Em percurso de descida de serra, eu preciso estar engrenado. Eu não posso descer em ponto morto, não posso descer em banguela. Eu tenho que estar utilizando marcha, eu tenho que estar com marcha engrenada. E sempre com marcha reduzida, com marcha mais pesada. Quanto maior for o veículo, quanto mais pesado for o veículo que está descendo a serra, mais pesada terá que ser a marcha, mais reduzida terá que ser a marcha, para evitar usar muito freio, acabar aquecendo o sistema e acabar ficando sem freio. Então, em percurso de descida de serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo, preservação da saúde e do meio ambiente. Então, temos que preservar, primeiramente, a nossa saúde e, claro, também o meio ambiente. Então, são os objetivos do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, que está presente no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que o sistema ele é nacional,
Então, ele é válido para todo o território nacional. Lembrando que o código, ele é brasileiro, então ele também é válido para todo o território nacional. Independente em qual estado você esteja, as placas, as sinalizações, as infrações, as regras, elas são as mesmas. Então, todo o conteúdo que você encontra aqui nesse canal, com certeza, vai te ajudar na sua prova também, porque ele é válido para todo o território nacional, para todos os estados do Brasil. As linhas, marcações, símbolos e legendas pintados sobre o pavimento das vias é chamada de. Pessoal, se está pintado, se está sinalizado, se tem símbolo, se tem legenda, está desenhada onde? Na via, certo? Então, é a sinalização horizontal. As placas que ficam em pé é a sinalização vertical. Agora, as linhas, marcações, símbolos, legendas pintados, desenhados ou apostos sobre a via ou sobre o pavimento, aí nós chamamos da sinalização horizontal. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês que eu vou responder no final desse vídeo. Qual ou quais são as cores da sinalização horizontal? Aqui no Paraná, essa questão não é cobrada, mas eu já vi em alguns estados ser cobrada. Quais que são? Vou dar uma dica, tá? São 5 cores. Quero ver quem aqui vai acertar quais são as 5 cores da sinalização horizontal, do que está desenhado, pintado ou apostos sobre o pavimento. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, em um cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que, sempre que falarmos em cruzamento sem sinalização, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, se tem alguém na direita do condutor, a preferência será desta pessoa. Agora, quando falamos em rotatória, primeiro, nós vamos ficar atentos à sinalização. Quando não tiver sinalização, aí será de quem por ela estiver circulando. A passagem, a preferência será de quem já estiver circulando pela rotatória. Então, não tem sinalização, cruzamento sem sinalização, a preferência de quem está na direita do condutor. Rotatória sem sinalização, vai ser de quem já estiver circulando pela rotatória. Como é o exemplo desse desenho que eu coloquei para vocês aqui. Quem está circulando dentro da rotatória vai ter a preferência. Falta de buzina, pneus lisos, ou seja, carecas, e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. Eu preciso saber o que é respectivamente. Senão, eu não vou conseguir acertar. Respectivamente, é ordem. Primeiro e segundo. Primeiro, quem que tem buzina? O veículo. Quem que tem pneu? O veículo. Luz. Aliás, condições de luz é o ofuscamento e a penumbra. Ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é a falta de luz ou a falta de iluminação. Então, nesse caso, será veículo e luz. Falta de buzina, pneus lisos, né, no caso carecas, são condições adversas do veículo. E ofuscamento, ele também poderia cobrar penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. Luz e iluminação é exatamente a mesma coisa. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Um condutor de veículo oficial. O que é um veículo oficial? É um veículo que está transportando uma autoridade, seja um prefeito, seja o presidente, um exemplo, seja o Papa, que é uma autoridade religiosa, por exemplo. Esse veículo, esse tipo de veículo, como que ele vai circular na via? Vocês têm que lembrar o seguinte, ele não tem prioridade. Por quê? Porque ele não tem luz intermitente, ele não tem sirene. Então, ele não tem preferência. Ele vai o quê? Ele vai circular
obedecendo às regras de trânsito. Ele é oficial, ele está transportando uma autoridade, uma pessoa que tem uma grande importância, mas não é algo urgente, não está colocando a vida de ninguém em risco, não está não está fiscalizando nada, não está indo fazer uma ocorrência. Então, não tem preferência, não tem prioridade. Deve circular obedecendo às regras de trânsito. Os únicos veículos que têm preferência, que têm prioridade, são os veículos de urgência, de emergência, ambulância, corpo de bombeiro, que tem sirenes e tem luzes intermitentes, os veículos precedidos de batedores e também os que se deslocam sobre trilhos. Para ultrapassagem segura, pista simples, 2 faixas, uma por sentido, sem canteiro central, o condutor deve atender ao seguinte requisito. Nos aclives, o que é um aclive? Aclive é uma subida, é o que está indo para cima. Declive é o que desce, aclive é o que sobe. Só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Então, ó, eu tenho uma pista simples, apenas uma faixa por sentido, e aqui eu tenho uma subida, eu tenho um aclive. Nos aclives, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Lembrando que a ultrapassagem ela sempre será feita pela esquerda, exceto quando o veículo da frente for virar à esquerda, estiver sinalizando, tudo certinho, bonitinho, aí você pode ultrapassar pela direita. Mas em 95% dos casos, a ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda, pela contramão. Indique a placa de regulamentação que significa dê a preferência. Bom, a placa que é de a preferência é esse triângulozinho aqui, ou mais precisamente a placa R2. Aqui eu coloquei 2 questões que foram muito cobradas nesses últimos dias. Então, ele pode tanto perguntar na questão, ele dar a descrição da placa, né, dê a preferência, e embaixo você ter que escolher qual é a placa correta, quanto ele pode dar a placa R2 e perguntar para você, mas afinal, o que ela significa? Significa dê a preferência. Atenção, importante. Existem a placa de preferência, que você vai ceder a preferência para outro veículo, existe a placa de pare. Qual é a diferença? Na placa de pare, que é essa daqui, você obrigatoriamente terá que parar. Ela equipara-se ao sinal vermelho do semáforo. Tanto que avançar o sinal vermelho do semáforo, ou mesmo a placa de pare, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Agora, avançar a placa de preferencial, se você vai ceder a preferência, você não precisa obrigatoriamente parar. Você vai apenas dar a preferência, ou seja, dê a preferência, você não tem obrigação de parar. Aqui não, aqui está escrito que você tem que parar. Venha carro, não venha carro, você vai ter que parar. Então, aqui é gravíssima. E aqui é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Indique a placa de advertência. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E o que ele quer? Alargamento de pista à esquerda. Ó, esquerda é aqui, aqui é direita, ok? Notem que essa placa aqui, ela não está alargando. Essa placa aqui significa ponte estreita. Agora, olhem a segunda. Eu tenho a minha pista e a minha pista, que era estreitinha, está ficando mais larga. Para que lado? Ó, aqui é esquerda, aqui é direita e ele quer esquerda, que é essa daqui. Então, esta placa aqui significa alargamento de pista à esquerda. Ó, ela poderia ser à esquerda, ela poderia ser à direita, ela poderia ser ao centro também.
E a segunda placa, a placa R30, novamente, né? Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Seja o que for, para que lado que a seta está apontando? Aqui não é esquerda, aqui não é direita, ela está apontando para onde? Para esquerda. Então, ela está dando uma ordem para quem? Para quem está aqui, é o senhor pedestre. Então, ela diz o seguinte: pedestre, ande pela esquerda. Por quê? Porque ela está apontando o lado. Ela está apontando para onde? Ela está apontando para a esquerda. Ela não está apontando para a direita, não está daqui para lá. Ela está de lá para cá. Ela está apontando da direita para a esquerda. Então, é na esquerda. Pedestre, ande pela esquerda. Antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, o condutor deverá. Primeiro tem que verificar, né, se a linha ela é interrompida, seccionada, pontilhada. Letra A. Piscar o farol alto 2 vezes para advertir o condutor do veículo que está à sua frente da sua manobra. Letra B. Verificar se o veículo que está à sua frente na mesma faixa de trânsito não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção. Letra C. Acionar a luz indicadora de direção, pisca-pisca, e esperar 10 segundos antes de iniciar a manobra. Ou letra D. Acionar a luz indicadora de direção, pisca-pisca, e dar um ligeiro toque na buzina antes de iniciar a manobra. Aqui eu quero dar uma dica bem especial para vocês. Percebam que praticamente todas elas faz algum sentido, parece que todas elas estão corretas. Se acontecer isso na sua prova, você ficar na dúvida e você precisar chutar, a dica que eu te dou é a seguinte: escolha a alternativa que tiver mais comprida. Notem que nesse caso, a alternativa mais comprida é a letra B. É a que está mais comprida. Vamos ver se ela é realmente a resposta correta. Na letra A, ele fala em piscar o farol alto. Não precisa piscar o farol alto, também não precisa esperar 10 segundos e muito menos utilizar a buzina, a não ser que a pessoa que está na sua frente, porventura, tenha sinalizado para te ajudar, para te auxiliar a realizar a manobra de ultrapassagem. Aí você vai buzinar em forma de agradecimento, mas não que você precise buzinar para realizar a ultrapassagem. Então, note que a resposta correta, sim, é a letra B de bola, ou seja, verificar se o veículo que está à sua frente na mesma faixa de trânsito não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção, ou seja, o pisca-pisca, a seta. Lembrando sempre de verificar se vocês têm tempo, se vocês têm espaço, se vocês têm motores, se vocês têm habilidade para realizar essa ultrapassagem e também se a linha é uma linha seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, ou seja, que permite a sua ultrapassagem. Por quê? Ultrapassagem em local proibido 95% das vezes é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. E se você estiver com a sua PPD e você tiver uma infração gravíssima ou mesmo ser reincidente de infração média nos últimos 12 meses, você infelizmente poderá perder a sua PPD. Durante a PPD não pode ter nem infração grave, que é 5 pontos, nem gravíssima, que é 7 pontos, nem ter 2 infrações de natureza média, que são 4 pontos. Senão, infelizmente, você terá a PPD cassada e terá que reiniciar novamente o processo do zero. Aqui, mesma pergunta, mesma questão. Antes de efetuar a manobra de ultrapassagem, o condutor deverá. Resposta correta. Notem que aqui, na questão do simulado, ele estava presente na letra B. Aqui, ele está presente na letra D. Em qual letra ele vai estar, não vai ser a mesma. Mas a resposta, a descrição, sim, será a mesma. Tanto a pergunta quanto a resposta. Verificar se o veículo que está à sua frente, na mesma faixa de trânsito, não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção, ou seja, a seta, o pisca, enfim, sinalizar para realizar a ultrapassagem no menor tempo possível e sinalizar para retornar à sua faixa, sempre dando um espacinho, né, para não acabar fechando o veículo que você está ultrapassando. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo. Aqui eu destaquei, eu grifei para vocês 3 informações que são fundamentais para você acertar essa questão. Primeiro,
Se o acidente foi de dia ou de noite, nesse caso foi às 13 horas, então é de dia. Se a pista estava seca ou molhada, nesse caso a pista estava seca, e a velocidade da via, que nesse caso é 100 km por hora. Qual que vocês acham que é a correta sinalização? 40 passos curtos? Letra B, 100 passos longos? Letra C, 60 passos longos? Ou letra D, 50 passos curtos? Primeira dica, ele nunca vai falar de passos curtos, então descarta a letra A e descarta a letra D. E ele nunca, jamais vai falar em metros, ele não vai falar em passos curtos, ele não vai falar em metros. Mais uma dica, a sinalização, ela nunca, jamais vai ser inferior à velocidade da via. Só sabendo essas dicas, vocês já teriam acertado a questão. E agora vem a dica-chave. Quando esse acidente acontecer durante o dia, 13 horas, a pista for seca, vocês irão multiplicar a velocidade por 1. 100 vezes 1 é igual a 100, que é a nossa resposta correta. Agora, se esse acidente tivesse acontecido durante a noite, ou mesmo se fosse de dia, mas estivesse chovendo, vocês iriam multiplicar a velocidade por 2. Então, nesse caso, 100 vezes 2 dariam 200. Ou seja, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Se for à noite, ou mesmo durante o dia estiver chovendo, velocidade vezes 2. Nesse caso, como era de dia, a pista estava seca, 100 vezes 1 vai ser igual a 100. E sempre passos longos. Não vão ser passos curtos e também não serão metros. Mais uma dica importante. Caso caia a questão falando que você estava sinalizando e de repente você encontrou uma curva, o que que você vai fazer? Você vai reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Aqui mesma coisa, ó, o acidente aconteceu às 13 horas, a pista estava seca e a velocidade era 100 km por hora, então 100 passos longos. Lembrem-se, não vai falar de passos curtos, não vai falar de metros. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, velocidade vezes 2. E sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês vão iniciar novamente a contagem a partir do término da curva. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento em noções de primeiros socorros, porque, notem bem, ele já falou que algum treinamento é algo bem básico, é algo bem superficial. Para quê? Letra A, possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. Letra B, poderá resolver toda e qualquer situação em momentos de emergência. Letra C, melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas. Ou letra D, substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Primeiro, se é algum treinamento, é impossível você resolver situações de traumas ou de ferimentos. Muito menos resolver toda e qualquer situação. Nem o profissional especializado e treinado vai conseguir resolver toda e qualquer situação ali naquele momento de imediato. Muito menos substituir o profissional que estudou durante vários anos conteúdos específicos para fazer, né, aí um socorro numa situação de emergência. Então, nada mais do que melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Mesma coisa, mesma questão. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de noções de primeiros socorros, porque não é resolver tudo e qualquer situação, apenas e tão somente melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Lembre-se ainda, não vai utilizar técnicas simples ou complexas, também não vai agir por instinto ou por impulso. Caso caia qualquer uma dessas questões, descarta. Apenas e tão somente o atendimento inicial, imediato e temporário, e apenas e tão somente para melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas.
Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, aqui nós temos, na primeira coluna aqui, número romano 1, 2 e 3, e aqui na segunda coluna nós temos 3 definições. Ele quer que nós juntamos, né, a placa com o seu significado. No número romano 1, nós temos uma seta que está indo da direita, então aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Está indo do lado direito para o lado esquerdo. Notem que, do mesmo lugar que ele saiu, ele foi e retornou. Só que estas placas, elas têm um corte. Toda vez que vocês tiverem uma placa de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações, e essa placa tiver um corte, como é o caso dessas 3 plaquinhas aqui, elas estão ditando proibições, ok? Então, aqui, você está indo da direita para a esquerda. Então, significa que é proibido retornar à esquerda. Concordam comigo? Então, o número romano 1 está na letra B. No número romano 2, tem o quê? Tem ali uma charretinha e tem um cavalinho puxando uma charrete. Logo, é um veículo de tração animal, ou seja, é proibido o trânsito de veículo de tração animal. Então, o número romano 1 está lá na letra A. Então, ó, o número romano 1, a resposta correta dele está na letra B, certo? O número romano 2, que é por 2 risquinhos, está na letra A. E o número romano 3 só pode ser proibido retornar à direita. Então, ele está indo, ó, da esquerda para a direita. Então, o número romano 3 está na letra C. Então, aqui nós vamos verificar em quais das alternativas tem exatamente essa descrição, que vai ser na letra A. Número romano 1, letra B, número romano 2, letra A, e número romano 3, letra C. E claro que essa questão também caiu na prova oficial da prova teórica do Detran. E vejam que é exatamente a mesma resposta. Número romano 1 está na letra B. Aqui, ó, número romano 1, letra B. Número romano 2 está lá na letra A. Número romano 2, letra A. E o número romano 3 está na letra C. Número romano 3, letra C. Exatamente a mesma resposta. A placa A10 significa entroncamento oblíquo. Notem bem, ele já contou para vocês que é um entroncamento oblíquo. Aqui eu vou dar uma super dica para vocês. Tá vendo que depois do número existe a letra A? Então poderá existir a letra A e poderá existir a letra B. Sempre que for letra A, seja o que for, é para a esquerda. Sempre que tiver a letra B, seja o que for, é para a direita. Na letra A, ele fala que é impossibilita a passagem de veículo. Nem existe essa sinalização. Letra B, sinuoso à esquerda. Se fosse sinuoso, ele teria que ter ondinhas. Tem ondinhas? Não, não tem. Ele é uma placa reta em todos os sentidos, então também não é. Na letra C, ele fala apenas à esquerda. Será que é? E na letra D, à esquerda seguida de obstáculo. Olhem essa placa. Tem algum obstáculo nessa placa? Não tem. Então, a resposta correta é a letra C, apenas e tão somente à esquerda. Lembrando que todas as sinalizações na cor amarela são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. E sempre que depois do número tiver, quase sempre, tem algumas exceções, mas são poucas, quase sempre que tiver depois do número a letra A, significa esquerda. Se fosse a letra B, significaria direita. E aqui, exatamente a mesma pergunta, exatamente a mesma resposta. A placa A10 significa entroncamento oblíquo. Não é sinuoso, pessoal. Não tem nenhuma ondinha, não tem nenhuma outra informação junto. É apenas e tão somente entroncamento oblíquo. À esquerda, porque tem a presença da letra A. Letra A vai nos lembrar que é esquerda. Letra B de bola vai nos lembrar que é direita. Indique a placa de regulamentação
que significa passagem obrigatória. Presta bem atenção. Essa questão aqui, vão ter muitas pessoas que vão dizer, Prof. Lu, mas na minha prova caiu uma pegadinha, as duas placas eram praticamente iguais. Gente, de igual essas placas não tem nada. Por quê? Ele já deixou claro, é regulamentação. Que cor que são as placas de regulamentação? Elas são vermelhas. Regulamentação vem de regra, vem de obrigação. Se ela está falando que a passagem obrigatória é uma regra, você vai ter que passar por ali. Então, é esta plaquinha aqui apontando para baixo. Esta segunda placa aqui é uma placa de advertência. Ela adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que vão acontecer. E olhem essa segunda questão aqui, que também caiu nessa última semana. Aqui ele diz para você, ele está contando. A placa A26A indica. Ó, o que ela está indicando? Seja o que for, está indicando para a direita. A princípio, sim, só que é uma seta direcional. Ela está indicando sentido. Nesse caso, sentido único. Se fosse a 26B, ela estaria indicando para os dois lados, sentido duplo. Mas como ela está indicando apenas para a direita, é sentido único. Todo condutor deve praticar a direção defensiva. Pessoal, toda vez que na prova de vocês cair o termo direção defensiva, põe na cabeça assim, são situações preventivas. São coisas que eu vou prevenir, que eu vou antecipar, ok? Então, a direção defensiva constantemente. E ele continua. O motorista defensivo deve saber que condições adversas. O que é uma condição adversa? É algo que te atrapalha, ok? A resposta sempre terá que começar com fatores ou combinação. Anote isso aqui. Condições adversas, os fatores ou combinações. Sabe por quê? Porque ele sempre vai cair nesta configuração. Então, se você souber exatamente o começo da questão, da resposta correta, você vai conseguir acertar. Então, condições adversas são o quê? São os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Por exemplo, condição adversa de condutor é o que ele sente. Por exemplo, ele pode estar sentindo fome, pode estar sentindo cansaço, pode estar sentindo medo, pode estar sentindo ansiedade, entre outros. Então, são aqueles fatores que aumentam o risco teu no trânsito. Por exemplo, condição adversa do veículo, falta de luz, falta de buzina, pneu careca, o que eles fazem? Eles aumentam o teu risco durante a direção. Então, se cair perguntando o que são condições adversas, lembrem-se, os fatores ou combinação de fatores. Porém, ele pode perguntar quais são. São condições adversas, meu senhor amado. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Lu do céu, como é que eu vou conseguir decorar todos esses nomes? Lembrem-se que elas são 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai falar para mim assim, mas Lu, eles não podem confundir e colocar mais alguma questão que também tenha 8 alternativas? Não. Faz 17 anos que eu trabalho com teórico, gente. Faz 17 anos que a pergunta é exatamente a mesma. Só vai ter uma alternativa que vai ter 8 itens. Então, é mais fácil você decorar. Então, lembre lá. Condições adversas, fatores ou combinações. São 8. Com certeza, você já vai ter matado 2 questões aí de direção defensiva. E olha, essas 2 questões caem bastante. Então, lembre. Condições adversas, fatores ou combinações, e serão sempre 8. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. E aí ele quer saber, quem que vai ter a habilitação, o direito de dirigir suspenso, tá? Motorista 1 tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Aqui, pessoal,
nós temos apenas uma infração média, tá? Isso aqui não vai gerar suspensão, apenas uma infração média. Para a questão de velocidade, vão ter 3 infrações. Média, se for mais de 20%, entre 20% e 50% é uma infração de natureza grave, e se for mais de 50%, que é exatamente o que o motorista 2 cometeu, aí sim vai gerar uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Mas e se esse condutor não tem nenhuma infração? Ele tem 10, 15, 20 anos de carteira, nunca cometeu uma infração. Se ele cometer essa infração, ele vai ser suspenso ou vai? Porque essa aqui é uma infração autossuspensiva. O cometimento de apenas ela já vai gerar suspensão direta da habilitação. Mesma coisa, por exemplo, dirigir alcoolizado. Então, sim, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e a suspensão direta da habilitação. Com relação à pontuação, vão existir 3. Com 20, se o condutor tiver acumular 20 pontos e tiver 2 infrações gravíssimas, que é o caso desse condutor. Só que ele não acumulou 20, ele está com 18. Se, porventura, ele tiver uma infração gravíssima, ele poderá somar até 30 pontos, que só então ele será suspenso. E se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, ele for, entre aspas, um bom condutor, ele só será suspenso com 40 pontos, a não ser que ele tenha EAR na habilitação. O que é EAR? Exerce atividade remunerada. Se ele exerce atividade remunerada, independente se é infração média, leve, grave ou gravíssima, só vai suspender com 40. Ele ainda sai na vantagem, porque ele pode fazer a reciclagem preventiva. Quando ele tiver entre 30 e 39 pontos, ele pode fazer a reciclagem preventiva, ou seja, enquanto ele está fazendo a reciclagem, ele pode continuar trabalhando, ele não fica impedido de exercer as suas atividades. Afinal, ele precisa, né, dirigir para poder ter lá no final do mês o seu salário. Então, por isso que existe essa reciclagem preventiva, mas só é válida para quem tem EAR na carteira, que exerce atividade remunerada. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração média, penalidade e multa. Ele pode ter uma segunda alternativa de resposta. Infração média, 4 pontos, e poderá ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. Independente. Está atirando, está abandonando objetos na via ou atirando de dentro do veículo objetos na via, é uma infração média, penalidade e multa, ou uma infração média, 4 pontos, e poderá ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. E agora, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Que infração que é? É uma infração grave, com multa e retenção até colocação de cinto, ou seja, o guarda ou agente de trânsito vai fazer a multa, infração grave, 5 pontos, e vai solicitar para que você coloque o cinto. Então, vai gerar a retenção para regularização ou a retenção até a colocação do cinto. Aí, eu já começo a lembrar você o seguinte, você está fazendo teórico, né? Só que você vai para a prática, concorda comigo? Então, quando você estiver lá na prática, você for iniciar as suas aulas, não tem a necessidade de você, do instrutor, ter que falar para você que você precisa colocar o cinto. Por quê? Porque aqui na teórica você já aprendeu que não usar o cinto é uma infração grave. Então, você vai sim entrar no carro e vai fazer a sigla BEC. O que significa a sigla BEC? Você vai arrumar o banco, vai arrumar os espelhos e vai colocar o cinto de segurança. Toda vez que você entrar no teu carro, seja no carro da autoescola, seja no teu carro particular, você sempre vai lembrar desta sigla, BEC, banco, espelho e cinto. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas, aonde que o ciclista vai circular? Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Tudo que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas, elas devem circular sim na via, nas ruas, junto com os veículos motorizados, sempre no mesmo sentido. E atenção,
sempre com prioridade, que é exatamente a segunda pergunta. Então, ó, não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular aonde? Novamente, nas ruas, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Então, falou em ciclista, sempre vai ser na via, junto com os veículos motorizados ou em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. E atenção, quando você for passar por uma bicicleta, por um ciclista, ou se cair na sua prova, a distância sempre será de 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. Os tipos de tração encontradas nos veículos automotores são tração dianteira e traseira. Então, dianteira é quando puxa as rodas dianteiras, traseira é quando puxa as rodas traseiras. E nas picapes, nas caminhonetes, nós vamos ter a tração 4x4. Significa o quê? Que ela vai puxar as 4 rodas. Então, dianteira puxa as rodas dianteira, traseira puxa as rodas traseira e o 4x4 ele vai tracionar as 4 rodas ao mesmo tempo. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, que é aquele veículo que não tem embreagem, que a troca de marcha é feita automaticamente pelo veículo, recomenda-se seguir a sequência de procedimento. Acionar o freio de estacionamento e colocar a alavanca em P e desligar o motor. Acionar o freio de estacionamento, colocar a alavanca em P e desligar o motor, que é esse desenho que eu coloquei aqui. Esse aqui é o desenho do câmbio automático. Então, para dirigir, você vai utilizar a letra D, o R vai ser para ré, e para desligar o motor, aí vai ser na letra P de pato. A energia mecânica produzida pelo motor de um veículo chega até as rodas por meio do sistema D. Ele não chega, pessoal, ele é transmitido. Se ele é transmitido, é pelo sistema de transmissão. Então, a energia mecânica produzida pelo motor de um veículo, ele é transmitido às rodas por meio do sistema de transmissão. Finalizado com sucesso mais um vídeo com questões oficiais do Detran, algumas questões oficiais do simulado também, para ajudar você a garantir a sua aprovação. Gratidão a todos que assistiram esse vídeo até aqui, gratidão pelo carinho, gratidão pela vida de todos vocês, gratidão por todos os comentários, por todos os feedbacks, por todas as críticas. É uma bênção ter cada um de vocês aqui. Gratidão a todos, sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção para você, para sua família e até o nosso próximo vídeo.